paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Espero que todos estejam bem. Vim falar aqui sobre um versículo e eu vou ler para vocês Efésios, capítulo 1, versículo 17, mas eu vou ler na versão King James, que é a versão mais clara sobre o conteúdo desse versículo. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele. Olha que coisa linda e maravilhosa a respeito da palavra de Deus. Então aqui está falando que Deus, o Pai, ele quer que o conheçamos. E para isso, ele mesmo nos dá o espírito de revelação para que nós o conheçamos. Meu Deus, que coisa tremenda. Mas sabe, irmãos, ao mesmo tempo que a pessoa lê a palavra, ela pode ser também cética à palavra. É claro que isso não convém que seja, né? Convém que a gente leia a palavra e creia naquilo que está escrito, mas tem muitos irmãos que ficam na dúvida, pensando que olha, essa pessoa não terá experiências ou que não é digno de ter experiências ou que Deus o Pai não quer revelar. Passam várias dúvidas pela cabeça da pessoa. Mas, enfim, eu estou aqui hoje para dizer para você que Deus o Pai deseja que você o conheça. Bom, dito isso, então, nós precisamos esclarecer como conhecer Deus o Pai. Em primeiro lugar, nós conhecemos Deus o Pai através do Filho. Foi o que ele disse lá em João capítulo 14, quando Filipe perguntou para ele, Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus falou para ele, eu tô aqui, vocês estão me vendo, então vocês estão vendo o Pai. Olha para o meu caráter que vocês vão conhecer o caráter do Pai. Olha para as minhas obras, que vocês vão conhecer as obras do Pai, né? Jesus afirmou que quando nós olhamos para Ele, nós estamos também olhando ou visualizando quem Deus o Pai é. Então, a primeira forma de conhecermos Deus o Pai é olhando para Jesus. A segunda coisa que eu preciso falar a respeito disso é que quem nos revela Jesus Cristo é a palavra. Então, se a palavra revela quem é Jesus, ela também revela para nós quem é Deus, o Pai. E agora então nós vamos entrar na parte mais delicada deste assunto. Nós também podemos conhecer a respeito de Deus o Pai, a respeito da vontade dele, do reino dele, de tudo que compreende ali o nome de Deus o Pai, através de experiências. Porém, queridos, eu quero deixar claro para vocês que não existe ter experiências sem que antes possamos conhecer a palavra e Jesus Cristo. Olha, o que eu estou querendo dizer? Eu quero dizer que toda experiência que você tiver a respeito do reino de Deus, ela precisa concordar plenamente com o que está escrito na palavra. Vamos entender da seguinte forma. Quem inspirava os homens a escrever acerca de Jesus Cristo? Quem inspirou os discípulos? Quem inspirou os apóstolos? Enfim, foi o próprio Espírito Santo. Quem nos dá experiências para aprendermos a respeito do reino de Deus ou aprendermos sobre Deus, o Pai, também é o Espírito Santo. Se é o mesmo Espírito, precisa concordar, certo? Uma coisa precisa estar plenamente em concordância com a outra, tá bem? Falando em experiências, eu preciso falar a respeito do apóstolo Paulo. Foi um homem que teve muitas revelações, muitas experiências, e a Bíblia é cheia das experiências de Paulo. Muitas vezes ele não conta como aconteceu a experiência, mas ele conta aquilo que ele aprendeu com a experiência.
Quando a gente estuda as cartas de Paulo com profundidade, você vê claramente que ele teve essas experiências, que durante o crescimento espiritual do apóstolo Paulo, ele foi tendo essas experiências que foram ensinando ele. Porém, veja você que nenhuma das vezes que Paulo fala a respeito de revelações que ele teve do reino de Deus, se contradizem as palavras de Jesus lá nos evangelhos, certo? Muito bem. Então, claro que nós não tivemos contato com o apóstolo Paulo, ele tá lá na glória, mas no íntimo do meu coração, eu creio que se pudéssemos falar com ele, dizer assim, Paulo, o que você vê a respeito de Deus o Pai? Paulo diria, uma das coisas, é claro, né, que ele diria, seria firmeza. Deus o Pai tem um caráter firme e constante, porque eu conheci nele essa firmeza, eu conheci nele essa constância. Pode ver que Paulo, ele tinha em Deus segurança para continuar, independente das situações que ele vivia. Isso, irmãos, é uma revelação a respeito de Deus. Isso é uma revelação que o apóstolo Paulo teve. E muitas outras. Eu indico que você estude as cartas do apóstolo Paulo para que você conheça as revelações que ele teve a respeito do reino de Deus. É claro que elas estão ali nas entrelinhas, mas eu creio ser possível de aprender com elas, porque é da vontade de Deus isso. Deus, o Pai, nos dá o espírito de revelação para que o conheçamos. E mais uma coisa, irmãos, orar para que isso aconteça. Se você tem sede de conhecer quem é Deus o Pai, então você precisa conhecer Jesus Cristo, ler a palavra, buscar ter experiências, crendo que isso é possível porque Deus, o Pai, quer que isso aconteça, e orar para que isso aconteça. Orar, Pai, revela-me quem tu és. Olha, a sua oração vai estar de acordo com a vontade do Pai. Isso é maravilhoso. Irmãos, não deixe a dúvida entrar no seu coração. Creia naquilo que está escrito. Deus, o Pai, tem muito para a sua vida. A Bíblia diz que Deus, o Pai, nos inseriu por Jesus Cristo na riqueza dos santos. E ele não está falando de bens materiais, ele está falando de riquezas espirituais. Sabe, você pode ter uma vida cheia de revelações, como foi a vida do apóstolo Paulo. Você pode. Porém, para que isso aconteça, você precisa crer, você precisa buscar, mas buscando fundamentado naquilo que a palavra do Senhor Jesus Cristo diz. Amém? Eu quero pedir aqui para que você que sentiu algo de Deus nesse vídeo, para que você compartilhe essa mensagem com outras pessoas, para que o evangelho chegue até outras pessoas. Existem muitos irmãos por aí que precisam ouvir essa palavra. Então, irmãos, me ajudem, leve esse vídeo adiante. Amém?